Ao lado de Kassab, Ratinho Júnior ataca a PEC da blindagem aprovada na Câmara, fala em pacificação quando perguntado sobre anistia, mas crava. O Brasil perde muito tempo com essas pautas. Quem tem mais detalhes é o repórter Victor Salina. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, Ratinho Júnior esteve na Associação Comercial de São Paulo para uma reunião com o Conselho Político e Social da associação, ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que Gilberto Kassab, um dos grandes caciques da política brasileira. A gente sabe bem, ele falou a respeito, Geisiane, de todos os seus feitos no governo do Paraná, exaltou, né, os seus feitos como governador. A gente lembra aqui que ele é pré-candidato, então, à presidência da República em 2026. E depois, Geisiane, ele foi perguntado a respeito da PEC da blindagem, a qual ele disse que não é o interesse do povo e que ela foi aprovada na Câmara de forma muito precipitada. Vamos ouvir esse trecho. A sociedade por muito tempo ficou lutando para você acabar com o foro privilegiado. E o que nós estamos vendo hoje é uma medida que muda toda essa lógica que a sociedade defende há tantos anos. Então acho que foi precipitado a atitude da Câmara Federal, pouco discutido esse assunto, que é um assunto importante, né, e que acabou sendo aprovada de forma assodada. Não foi só disso que ele falou, viu, Gisele? Ele também tocou em outro assunto que está sendo bastante discutido agora, né, no Congresso, que é a anistia aos presos do 8 de janeiro. E aí, ele disse que precisa, sim, ser pacificada, uma situação de pacificação no país, inclusive quando se fala do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e a condenação dele, mas que o Congresso está perdendo muito tempo, o Brasil está perdendo muito tempo com esse tipo de pauta. Vamos ouvir. Eu acho que o que vai pacificar o país é achar alternativa. Eu acho que se tiver que colocar atores políticos nesse processo junto com aqueles que participaram do dia 8 de janeiro e vai pacificar o país, é o caminho que o Brasil tem que tomar. O Brasil está gastando muita energia já de alguns anos com esse tipo de pauta. Isso está fazendo não está colocando comida na mesa da Dona Maria, não está melhorando o transporte público, não está melhorando a educação, não está fazendo o país atrair investimento, e o país tem que andar para frente, não pode ficar olhando no retrovisor. E ele complementa ainda, viu, Geisiane, dizendo que o Congresso não deve se pautar pelas redes sociais, claro, se referindo a todo esse clamor pela anistia. E agora, a gente lembra aqui nossa audiência, então ele é pré-candidato à presidência da República em 2026. É claro que o partido, o PSD, ainda vai decidir quem que vai ser realmente o candidato, se será ele mesmo ou não, mas ao que tudo indica, Geisiane, ele tem a bênção, então, de Gilberto Kassab, que a todo momento teceu elogios ao governador do Paraná. Eu volto com você, Geisiane. Fabi, é interessante porque o Ratinho Júnior, ele ainda está naquela política da década de 80 e 90, pautada naqueles 3 pilares que sempre conduziu aí a política brasileira, porque o pobre do eleitor brasileiro nunca teve fôlego para debater, senão básico. Segurança, educação, saúde, que são coisas básicas, que garantem o básico da cidadania em qualquer país minimamente desenvolvido. Sequer essa chance o eleitorado tem aqui no Brasil. Ele tem agora esse novo perfil, ele tem um perfil muito mais ideológico, que significa que ele está atento às questões culturais, às questões de costumes. Então, quando ele vem com esse discurso, ele quer certamente captar essas pessoas que estão um pouco mais fora desse debate político, mas chama ainda de olhar no retrovisor. Então, quer dizer, os presos políticos do 8 de janeiro, em estado de clausura por conta da ditadura da toga do nosso país, é olhar no retrovisor de acordo com o Ratinho Júnior. Ele mesmo está se colocando numa situação irrecuperável. Primeiro, ao lado aí do Kassab, né, uma figura política que todo mundo sabe, um cacique partidário que tem esse mesmo discurso que a gente acabou de falar aqui no comecinho do programa. Se você não assistiu, volte e assista. Falando do Temer, falando do Aécio, é o mesmo tipo de discurso, né? Brigando aí, achando que vai colar, que vai pegar com o eleitorado, algum tipo de eleitorado que está órfão aí do bolsonarismo, entre aspas, que vai colar essa coisa de, estamos cansados de briga. Ninguém está cansado de briga, porque a briga nem começou, só está sendo exposto às barbaridades do Brasil e o tamanho da injustiça. Então, falar em retrovisor é uma insensibilidade, para dizer o mínimo. E essa insensibilidade, hoje em dia, a população não perdoa. Se duvida disso, veja números, né? Como que foi o apoio em relação à anistia da população? Por que foi tão comemorado pela base lá do PL
quando realmente passou a urgência, etc. Então, se faz esse discurso, talvez para um empresariado ali, mas que não cola, não tem vazão, e mesmo assim, a gente tem do outro lado um Lula, né? Então, eles vão permanecer nesse discurso, ser antipetista, ser anti-Lula. Isso é muito fácil, o brasileiro quer algo a mais, porque hoje o nosso principal problema mesmo, além do Lula, né, nós temos aí uma conjunção de problemas, mas são os arbítrios do judiciário. Então não adianta falar, olhar no retrovisor, né, falar de algo um pouco mais do comportamento, sem falar com todas as letras das injustiças, do que estamos sofrendo. Eles têm medo do quê? De sofrer o que o Tarcísio só deu, assim, né? Sofreu um tiquinho. É isso, eles estão jogando com o pessoal que faz campanha política, os marqueteiros, e que pintam um Brasil diferente. É descolamento da realidade, e a resposta será nas urnas. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.